Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha primeira experiência de ter visto a Madonna ao vivo, né? De ter visto ela de pertinho, do estádio do Maracanã, porque até então eu só via a Madonna pela TV, pelos jornais, pelas revistas, né? Eu nunca tinha visto um show dela ao vivo. Ela já tinha feito turnês anteriormente, mas a primeira vez que ela veio ao Brasil foi em 1993 com o Girly Show, e eu tive a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro para assisti-la no estádio do Maracanã. Então eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi esse momento, mostrar para vocês os merchandising que tinham sobre ela na época, né, e que se tornaram itens de colecionador assim, até meio raros, e também mostrar as matérias de jornais e revistas que saíam. Né? Eu peguei minhas pastas antigas, né, de 93, e vou mostrar um pouquinho desse material para vocês, para quem tem curiosidade de ver um pouquinho sobre o Girly Show aqui no Brasil, como foi esse Girly Show aqui no Brasil. Então, solta a vinheta aí, Jorgito, pois hoje nós vamos falar de Madonna, um furacão no Brasil. Are you listening? Em setembro de 1993, o Girly Show ele estreou em Londres, né? E o Fantástico fez uma matéria na época. Ele mandou os correspondentes dele para lá e fizeram uma matéria. Assim que terminou essa matéria, passou o clipe de Rain. E a gente nem sabia que ia passar o clipe de Rain, a gente só sabia que ia ter a matéria. Teve a matéria, teve o clipe de Rain. Quando terminou o clipe de Rain, aí apareceu esse comercial aí, ó. Uma paixão, uma paixão nacional traz uma paixão mundial. Madonna. Think you've seen it all? Think again. Madonna, live, the Girly Show tour. Just when you thought you'd seen everything. Você imagine, em 1993 a gente não tinha tecnologia de informação como a gente tem hoje em dia. Então para mim foi um susto saber que aquela turnê que estava estreando em Londres viria para cá para o Brasil. Então eu quase tenho um ataque do coração. Literalmente eu quase tenho um ataque do coração. Aí nesse momento eu corri pro telefone e liguei para Sandra, a minha amiga, que é minha amiga até hoje, né, Sandra Nunes, e tentei falar com ela e não consegui, fiquei com aquela angústia e tudo. Liguei para o meu namorado na época e a gente ficou desesperado, querendo saber como é que ia ser e tudo. Aí eu pensei, pô, nós estamos em setembro. Aí, outubro, novembro, eu tenho 2 meses para juntar dinheiro e ir para o Rio de Janeiro para poder ver a Madonna. E foi muito complicado, porque assim, eu era estagiário, eu ganhava metade de um salário mínimo, e eu não sabia como fazer. Então eu juntei minha família e disse, olha, a Madonna tá vindo para cá pro Brasil e eu preciso de ajuda de vocês para comprar passagem e tudo mais. E eles se cotizaram, né, deram o dinheiro da passagem. Uma amiga minha, que na época tinha um irmão que morava no Rio de Janeiro, morava em Copacabana, né, num apartamento chiquérrimo que ele morava lá, ela disse que eu poderia ficar no apartamento do irmão dela. E eu fui, né, com a maior cara de pau do mundo, sem nem conhecer o rapaz. Fui, fiquei no apartamento dele, ele me recebeu super bem. E foi assim uma loucura, porque o Brasil inteiro respirava Madonna, todo mundo só falava nela. Os jornais, as revistas, as TVs. E eu vou mostrar um pouquinho disso, eu vou mostrar as matérias falando sobre o que a imprensa inteira falava acerca disso. Outra aqui tem algumas matérias, né? Começa com essa aqui já para chamar a atenção, né? A Madonna faz 35 anos e quer vender mais erótica. Ela com 35 anos já era considerada velha, viu? Nessa época. Que é a minha pasta do Girly Show, velhinha, mas que eu adoro. Aí aqui quando ela e o Michael Jackson saíram na capa da Veja, né? Aí as matérias da época falando um pouquinho sobre essa vinda deles para cá para o Brasil, né?
grandiosa e o Brasil à espera. Aí saíram muitas matérias. Essa aqui foi a primeira foto do Girly Show que eu vi. Foi na Ilustrada, né? Falando... E aqui, assim, como a gente não tinha internet, então a gente tinha que se fiar, né, no que saíam nessas matérias, né? Então aqui tem meio que um resumo dos jornais do que se falava sobre a Madonna, né? Produtora não quer Madonna em dia santo, porque disseram que ela ia fazer o show no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Mas o dia 1º de novembro foi o dia que ela chegou aqui no Brasil, né? Madonna mostra um novo show em Londres, que aí foi aquele que eu falei pra vocês, né? Que saiu a matéria do show em Londres. Aí a Argentina já tinha fechado antes do Brasil. Ela foi para Porto Rico também, que também foi um sucesso. A Contigo colocou ela na capa, né? E fez uma matéria. E aqui falando também sobre toda a carreira dela. Vou passar aqui, né? Aí, tudo isso aqui são matérias que saíram na época da venda de ingressos. Então, tudo isso aqui eram matérias que saíam sobre ela no Banco com Madonna, falando dos números dela, né? Falando do quanto ela vendia na época. O Dolce & Gabbana, né? Os estilistas que vestiram ela na turnê, né? Madonna desembarca hoje em São Paulo, né? Dia 1º de novembro de 1993. E o povo desesperado, né? Christopher Ticcone fala sobre a irmã. Na época o Christopher era um dos produtores, né? O produtor artístico da turnê. Eu lembro que a gente estava na porta do Maracanã e um menino chegou com essa revista aqui. A Madonna saiu na capa da Bis, aí levou lá pra gente ver, né? Aí os equipamentos chegando, né? O pessoal acampando lá na porta. Aqui as festas que faziam com ela. Essa matéria Robosex, hoje em dia essa revista é raríssima e eu me arrependo amargamente de ter aberto a minha. Eu queria ela inteira. Aqui é do Diário do Nordeste, daqui, né? Daqui de Fortaleza, Ceará. Ao redor de striptease. Tudo era falando sobre o show. Aqui uma fã que tentou entrar lá no hotel e foi tirada às pressas. E fez o maior escândalo. Madonna chega e sequer olha para a multidão que a esperava, né? A galera praticamente dormiu lá no aeroporto e ela nem a confiança, não olhou para ninguém. Aí, aqui são várias matérias. Madonna cantou hoje no Morumbi. Aí falando, eu acho linda essas matérias aqui. Ela ensaiando com a bandeira do Brasil. Madonna presenteia afoites com matinê. É exatamente um ensaio que quem chegou mais cedo conseguiu ver, né? VIPs trocam caviar por hot dog e pizza. A galera tava lá, os artistas estavam no meio do povão, né? Como eu falei anteriormente para vocês. Madonna faz delirar o Morumbi, né? Hoje em dia, se ela chegasse aqui e se vestisse com essa bandeira, eles iam tacar era fogo nela. Ah, e aqui é o pedacinho do confete de Holiday que eu peguei na época. Deixei guardadinho aqui. Tava lendo essa página, não tava nem me lembrando sobre o show, né? Orgia delirante de uma deusa. A imprensa ficou louca pelo show, né? A imprensa era só elogios a Madonna, poderosa, absoluta. 3 semanas depois do robotizado Michael Jackson, Madonna mostra como se faz um show e vence o combate glitter, né? Isso é a imprensa que falava, né? Não sou eu que estou dizendo, não. Só estou lendo o que era escrito na época, né? E aqui do show do Rio de Janeiro, né? 75% já vendido. O show de Madonna foi ótimo para 64% das pessoas, né? Então, eles faziam enquetes na época e tudo, né? Faziam entrevistas com a galera. O Rio é tão violento quanto meu bairro. Isso aqui foi uma das coisas que ela falou durante o show e o pessoal replicou, né? Eles faziam muitas festas, né? Na época que ela chegou aqui no Brasil. Isso que é o folder de uma delas, né?
Ela metendo a mão aqui dentro da roupa dos caras. E eu consegui esse folder na época aqui. Por isso que ele tá bem velhinho, que eu peguei ele no chão. Aqui foi ela saindo para ensaiar. A primeira vez que eu vi a Madonna foi exatamente essa cena aqui. O Carlton levantando ela e ela girando naquela cena de Vogue, né? A matéria diz, 6 dias brincando de esconde-esconde. Porque ela não falou com a imprensa, ela ficou escondida no hotel, ela usou peruca quando ela quis conhecer o Corcovado. Então ela ficou muito na dela, né? Todo mundo achava que ela ia pros bailes, pras orgias e tudo mais. E ela não fez nada disso, ela ficou muito na dela. Então, a imprensa brasileira meio que ficou decepcionada com ela. O governo do Rio de Janeiro utilizou a frase dela, né? A fala dela no Rio, falando super bem do Rio. E outras matérias aqui. A Antártica comemora lucros obtidos com o show de Madonna. Tem muito dinheiro porque esgotou tudo e vendeu tudo, né? E aqui é aquele programa do Jornal do Brasil, né? Eu acho lindo essa capa, lindíssima. Essa foto aqui eu comprei em frente ao Maracanã. Eles estavam vendendo várias fotos. E aí você tinha que escolher uma ou outra, né? Então eu acabei escolhendo essa aqui, que eu achei linda. Mas eles não tinham fotos da época do Guilherme, é engraçado, assim, na época do Erótica. Aí aqui são aquela matéria, né, do Jornal do Brasil. Que hoje em dia é item de colecionador. Aí ela chegando, né? Ela chegando no Rio de Janeiro. Capa da manchete. Essa manchete também é muito massa. Linda essa foto. E a imprensa endeusando ela, né? Leve Madonna para casa. Aí na compra de um CD ou VHS, leve gás um pôster da Madonna. Olha aqui, ó. A gente ganhava os posters do Gilly Show, né? Aqueles posters de merchandise. Matéria do Globo, né? O que fazer com as crianças? Porque muita criança estava querendo assistir o show e não podia porque o show era censurado, né? Aqui, pessoal, essa foto foi tirada em frente ao Maracanã. E eu tô aqui no meio desse bolo, viu? Eu tô aqui no meio desse bolo. Aqui em pé a minha amiga Sandra, que eu tinha falado pra vocês. Eu tô por aqui, ó. Eu tô por aqui nessa foto, né? Censura confunde o público de Madonna. Muitas crianças querendo assistir, muitos jovens, olha aí, ó. Muitas crianças querendo assistir e não podiam porque era proibido para menores de 16 anos. Aí depois eles baixaram a censura para 14, acompanhado dos pais. Então, quem tinha 14 anos e o pai ou a mãe quisesse levar, podia assistir. Fã de Madonna lotam o Maracanã. Aqui é no ensaio, ó. Eu tô por aqui, ó. Tô por aqui no meio dessa muvuca aqui, né? Aí aqui Maracanã lota e vibra com Madonna. Aqui é quando ela saiu para jantar. Inclusive ela deixou um autógrafo para esse restaurante aqui. Maracanã deita e rola com Madonna. As críticas, como eu falei para vocês, extremamente positivas. Passando aqui rápido. Dá uma saudade grande vendo isso aqui. Aí a Folha de São Paulo também fez uma matéria, um especial com ela. Também se tornou item de colecionador. Eu vou passar aqui rapidinho. As propagandas, os posters. Madonna mostra estar em Buenos Aires a melhor forma. A Veja São Paulo, a cidade é dela. Faça como Madonna e Michael Jackson, prefiro a Folha. Aquele Fernando Pires, que hoje em dia virou bolsominion, né? Mas na época ele fez esse sapato e a Madonna usou. Inclusive aquele sapato que a Madonna tá usando no clipe de Secret, né? Um ano depois também é dele. Pena que traiu a causa, né? O carnaval chegou em novembro. Todo mundo falando bem desse show. Todo mundo falando muito super bem desse show.
Bom, isso era que a imprensa falava dela, né? E como o Michael Jackson veio antes da Madonna, então, assim, as comparações eram inevitáveis, né? As pessoas... O Michael Jackson também parou o Brasil, todo mundo foi ver... Se a Madonna não tivesse vindo na época, eu teria ido assistir o show do Michael Jackson em São Paulo. Só que como ela veio, né? Então eu... Não penso nem duas vezes, eu vou assistir o Gilly Show, né? É claro que eu vou assistir o Gilly Show. E dentro de tudo isso também tinha os merchandise, né? Tinha as coisas que eram vendidas na época ou que existiam na época. Tem as camisetas, ó. Essa camiseta aqui, ela é da época. Ela, inclusive, tem The Gilly Show aqui na manga dela. Elas eram vendidas na Mesbla. A Mesbla nem existe mais, né? Mas elas eram vendidas lá na Mesbla. Tinha esse outro modelo aqui, com o nome The Gilly Show atrás e a máscara, né? A máscara da Dita. Inclusive eu tô até com uma customizada, porque eu tinha duas e uma rasgou e uma menina customizou essa camiseta pra mim. E tinha essa também aqui, ó. Todas são da época, né? Ela toda bonitona, toda glamurosa, também com o nome Madonna atrás. Eu acho que eu nem entro mais nessas camisetas. Se bem que elas são todas G, né? Mas eu nem entro mais, eu acho. Outro merchandising também que tinha era esse copinho aqui, ó. Esse copo tinha milhões lá no Maracanã, né? Porque eles estavam servindo Antártica nele, né? Porque a Antártica era a patrocinadora. E milhões jogados no chão, e eu consegui pegar vários, né? E ainda sobraram dois. Sobrou esse e sobrou um outro que tá ali em cima, né? São dois meus personagens de memorabilia. Tinha também essas lupazinhas aqui, ó. Aí aqui dentro tem uma fotinha dela, que é claro que não vai dar pra você dizer, mas é aquela foto da Vanity Fair, que ela tá com o bumbum de fora, né? Também lá na frente do Maracanã eles distribuíam esses posters aqui. Esse pôster aqui é o pôster original da época, ó. Inclusive eu tinha um enquadrado aqui no santuário, só que ele acabou estragando. E aí eu dei ele pro Jorgito, o Jorgito consertou e tá lá na casa dele, lá em Limoeiro. E esse aqui, como eu tinha dois, né, eu dei um pra ele e fiquei com outro pra mim, né? Aí esse aqui eu vou depois mandar enquadrar. O santuário vai passar por uma reforma inteira, eu vou mandar enquadrar, então eu vou colocá-lo novamente na parede. Tem o Turbook, né? Esse Turbook foi o meu primeiro Turbook da Madonna, né, que eu comprei lá. E a gente comprou depois do ensaio, né? Depois do ensaio, terminou o ensaio e aí a gente comprou. Tem umas fotinhas da época aqui. Esse aqui sou eu, gente, ó. Bem magrinho. Depois eu vou ver até se eu boto no vídeo essas fotos com uma resolução melhor. Isso aqui é lá no shopping do Rio de Janeiro. E aqui era no stand onde estavam vendendo os ingressos, ainda os ingressos restantes. Aqui era o povo que foi comigo. Hoje em dia eu não tenho mais contato com nenhum deles. Mas na época eu tinha. E aqui o ingresso. Olha que lindo. É tipo um cartãozinho. Esse ingresso aqui não é o meu. Esse ingresso aqui, ele é do dia 3, do Morumbi. Por quê? Porque os ingressos do Morumbi, eles eram cortados aqui e a pessoa entrava. Os do Rio de Janeiro, eles eram tipo uma catraca, aquelas catracas de metrô. Só que quando o ingresso entra, ele tem que sair do outro lado. Só que eles não saíram. Ele entrava e ficava lá. Então, assim, quem foi para a pista, certamente não tem o seu ingresso. A não ser que tenha conseguido falar com alguém da produção depois e tenha conseguido esse ingresso. Mas eu, particularmente, não consegui o meu, mas anos depois eu consegui esse aqui. Tem aquele CD, né, que eu já tinha mostrado para vocês em outro vídeo, né, aquele CD promo da Antártica, que eles também fizeram. Tinha os chaveirinhos que eles vendiam na época, né, com foto do Sexbook, com a capa do Erótica e tudo mais. E como foi a experiência em si? A experiência ela foi única, porque... Como eu disse para vocês, eu nunca tinha visto a Madonna ao vivo. E a gente dormiu na porta do Maracanã, porque eu tinha ido com uma turma, mas ficou cada um em um canto do Rio de Janeiro. E a gente marcava um determinado local para se encontrar e de lá a gente ia fazer turismo e tudo mais.
E aí, quando foi na sexta-feira, no dia 5 de novembro, eu dei uma ideia, né? Disse, não, pessoal, vamos lá no Maracanã pra gente saber como é que a gente chega lá, pra ver a entrada, como é que vai ser, pra no outro dia, quando a gente chegar, tá tudo tranquilo. E nós fomos. Quando nós chegamos lá, já tinha uma fila enorme de pessoas. Porque no Morumbi as pessoas tinham acampado, né? Como vocês viram aí na matéria, as pessoas tinham acampado na porta do Morumbi. E no Maracanã foi do mesmo jeito, as pessoas acamparam. Eu disse, não vou mais embora não, eu vou ficar aqui. Aí, não menino, tu é louco, vai ficar? Não, eu vou ficar aqui. Aí o que é que nós combinamos? Ficava uma parte da turma, a outra parte voltava para casa, tomava banho, comia, trocava de roupa, se preparava para o dia seguinte e voltava para a porta do Maracanã, enquanto a outra parte ia, né? Nesse dia, eu não tinha tido contato com a Sandra, e aí eu disse, menina, a Sandra vai ter que vir pra cá, porque assim, a gente nunca tinha tido contato, a gente era adolescente, a gente era muito jovem, então a gente não tinha noção de como era aquilo. Não tinha policiamento, não tinha ninguém fazendo a guarda daquilo ali, ninguém fazendo a segurança daquilo ali, a gente mesmo que estava se protegendo. Aí tinha muitas drags vestidas de Madonna e tinha muitas travestis. E foram elas que organizaram tudo. Como elas já tinham experiência de estar à noite e tudo mais, elas organizaram tudo. Elas foram na fila, organizaram todo mundo, viram bonitinho quem tava, e disseram, olha, nós que vamos dormir aqui, não vamos deixar ninguém invadir. Quando o pessoal chegar amanhã para assistir o show, a gente manda eles pro final da fila. E assim foi feito. Aí eu disse, olha, eu tenho uma amiga que ela tá chegando. E ela pode vir? Aí elas disseram, pode. Se ela vier dormir aqui, ela pode ficar aqui com você. Se ela só chegar amanhã, ela vai pro fim da fila. Aí eu me desesperei. Aí fui com o orelhão, liguei pra Sandra, onde ela tava. E eu disse, Sandra, vem pra cá pro Maracanã agora, pelo amor de Deus, porque senão as travestis não vão deixar tu ficar com a gente. E ela já olhou, eu passei o dia inteiro em Paquetá, passei o dia andando de charrete, passei o dia andando de pedalinho, tô morta de cansada. Eu disse, mulher, se vira. Até brinquei com ela, eu disse, olha, moreninha, eu sei que tu tava em Paquetá, mas vem pra cá. Vem pra cá, porque senão tu não vai conseguir entrar. E ela veio, a pobre morta de cansada, veio. Aí eu apresentei ela, né, olha, que é a minha amiga Sandra, aí apresentei para todas as meninas que estavam lá, os fãs e tudo mais. E a gente ficou, nós dormimos. Aí era legal porque tinha muito adolescente também, muito jovem. E as famílias iam, deixavam comida para eles dividiam pra gente. Eu lembro que teve uma senhora que chegou com uma cesta assim enorme daquelas da Ceasa. Uma não, assim, umas 3 cestas cheias de frutas, cheias de comida. Só, olha, eu trouxe aqui para os meus filhos, mas vocês podem comer também. E a gente dividiu. Eu sei que foi assim, um barato. A noite passou super rápido. Eu tava super pilhado, eu não consegui dormir, assim. Algumas pessoas dormiram e tudo, eu fiquei pilhado, eu não consegui dormir. E no outro dia veio Rede TV, veio o pessoal do Globo, veio o pessoal dos outros jornais fazer entrevista, né, com a galera e tudo mais. Eu me esquivei de todas, né? Por incrível que pareça, eu era muito tímido na época, eu era muito tímido e eu fiquei lá atrás e a galera que sabia dançar, que era artista e tudo mais, foi lá pra frente e dava entrevista e dançava e foi muito legal. Quem tava dormindo com a gente era aquelas irmãs Metralhas, que trabalhavam com a Xuxa na época, eu não sei se vocês lembram dela, né? Mas são essas aí, as irmãs Metralhas. As Metralhas estavam dormindo lá com a gente, então foi muito legal. A gente passava a noite ouvindo música, ouvindo Madonna, ouvindo as histórias. Teve gente que levou pasta pra gente ficar vendo, teve gente que levou o setbook que a gente ficava vendo. Não sei, que foi bem legal. No outro dia, assim, a gente já tava desesperado pra entrar e a gente tava louco e eles não abriam o portão. E alguém, e tava o maior barulho e tudo, aí alguém disse assim, não, faz silêncio, porque eu acho que a Madonna tá lá dentro ensaiando. Quando a gente fez silêncio, quando a gente conseguiu fazer aquela multidão, fazer silêncio, a gente ouviu a Madonna ensaiando lá Isla Bonita. E a gente se desesperou mesmo, e começamos a quebrar o portão, quebrar. Nessa hora, quem apareceu foi a Glória Maria.
A Glória Maria estava fazendo uma matéria pro Fantástico, estava lá dentro, filmou, e ela viu aquele burburinho todo e correu pro portão. Só que ela estava do lado de dentro do Maracanã. E ela, o que é que vocês querem, né? Naquele sotaque dela muito carioca, muito carregado. O que é que vocês querem? Se a gente quer entrar, Glória, a gente quer ver a Madonna, pede para eles abrirem o portão, porque senão a gente vai quebrar isso aqui. Quebra, quebra, quebra. E eles ficaram com medo, abriram os portões, aí foi aquela loucura da gente entrar. Eu me lembro que tinha um menino na minha frente que estava com o ingresso dele, e ele tentando colocar o ingresso dele, ele não conseguia. Aí foi que eu fiz, eu peguei o ingresso, tomei o ingresso da mão dele, coloquei o meu ingresso e ele passou. E eu depois coloquei o meu ingresso. E depois foi que a Sandra disse, menino, e se o ingresso dele fosse falso e o teu e tu não conseguisse passar? Eu nem sei, eu sei que a gente conseguiu entrar. E lá no Maracanã, pelo menos nessa época, parecia um labirinto, a gente não sabia para onde ir. A gente foi correndo onde tinha uma luz, né? Vá para a luz, Caroline. A gente correu para a luz, porque a gente sabia que lá tinha uma saída. Quando a gente saiu, a gente estava como fosse de frente pro palco, mas do outro lado. E a gente avistou o palco lá no final, e esse amigo, a gente correu, viu? Tava tudo coberto, o gramado tava todo coberto por uma madeira, e a gente saiu correndo. E quando a gente tava chegando perto, foi exatamente naquela hora do Vogue, eu nunca mais vou esquecer isso. O Carlton levantando a Madonna, naquela hora do Vogue, que ele levanta ela e ela fica girando. E eu olhava para aquilo e eu pensava, se for uma cover da Madonna, eu me mato. Se for uma cover da Madonna, eu me mato. E a gente correndo. Quando a gente chegou na grade mesmo, quando a gente chegou na grade, quando eu olhei, que eu vi aquela mulher, eu tomei um susto. Primeiro porque ela é muito pequenininha. Ela é muito pequena. Eu sempre achei que a Madonna fosse muito grande, mas ela é muito pequenininha. E perto dos bailarinos ela ficava menor ainda. E ela é muito branca. Eu sou branco, mas eu não sou branco como a Madonna. A Madonna, ela é branca do jeito que ela não tem uma mancha no corpo. Ela não tinha uma mancha no corpo, uma mancha. E ela tava com aquela roupa, né, assim, que mostrava a barriga, mostrava as pernas. Ela tava com a bota e tava com o chicote e tudo. E ela tava ensaiando, e ela ficou ensaiando. E o mais legal de tudo, assim, que ela ficou ensaiando o tempo inteiro. E a galera gritando, Madonna, Madonna, e todo mundo gritando. E ela nem a confiança, ensaiou, deu carona na produção. Teve uma hora que ela tirava o microfone para falar com o povo, pegava o chicote, batia na bunda dos bailarinos e tudo. Pronto, quando ela terminou todo o ensaio, ela foi falar com a plateia. Ou seja, ela primeiro fez o trabalho dela, que foi toda a passagem de som, ver a iluminação, ver como estava funcionando tudo. Quando ela viu que estava tudo ok, aí ela foi falar com a gente, né? E foi uma experiência, assim, surreal. Porque ela estava sem maquiagem, ela estava com aquele cabelinho curto, né? Ela estava totalmente à vontade, né? Então ela sentou na escada e conversou, né? Disse que estava muito quente e agradeceu todo mundo por estar lá, né? Que não era pra gente ter visto aquilo, né? Não é pra vocês terem visto isso aqui. Isso aqui era para ser uma surpresa, mas já que vocês entraram antes, mas é isso aqui que eu tenho para apresentar para vocês. Aí ensaiou Bunda Suja, né? Ela disse, olha, vai ter um momento do show que eu vou pedir para vocês cantarem comigo. Eu fiz uma música pro Brasil, eu tenho um coreógrafo que é brasileiro, ele me ensinou umas palavras e eu fiz uma musiquinha, então nós vamos ensaiar aqui. Ensaiou Bunda Suja, né? Que todo mundo conhece. Pelo menos todo mundo que é fã, todo mundo que acompanhou na época conhece, né? Ô galera, ô Brasil, e aí, bunda suja, né? E ela cantou, e quando terminou, né, aquilo ali e tudo, ela disse, olha, não vão embora, fiquem aí, porque o show de verdade ele vai acontecer mais tarde. E foi embora. E a gente, né, eu e a Sandra, a gente se abraçou e tudo, Sandra conseguindo, tal. Aí, só que como estava muito quente, a gente estava desidratado, a gente não tinha dormido bem, a gente não tinha se alimentado bem, então a gente estava realmente acabado ali. Aí a gente, né, os bombeiros começaram a tirar o pessoal que estava passando mal, né? Aí a Sandra disse que estava passando mal também e tiraram ela e eu acabei saindo, né? Acabei saindo de lá também. A gente se encontrou lá no gramado e fomos comprar o Turbook, né? Esse Turbook eu mostrei para vocês agora.
E ela disse, Jorge, ótimo, graças a Deus que deu certo, vamos embora. Eu disse, tu é doida, mulher, ainda tem um show pra assistir, isso aqui foi só um ensaio. Ela, não, eu vim só pra ver a Madonna. Eu disse, também, eu vim pra ver a Madonna, vi a Madonna, tô completamente satisfeito. Se não tivesse mais o show, eu já estaria satisfeito. Só que vai ter um show, né? Então nós vamos começar, nós vamos esperar. E passou o tempo, né? A gente viu muita gente famosa, né, lá pelo gramado, Antônio Fagundes, Cláudia Raia, Daniela Mercury. Inclusive a Daniela Mercury cantava até o jingle na época da Antártica. E a galera tudo lá, Ana Paula Rosa e tudo. Foi muito legal assim, porque os artistas estavam no meio do povão e tava todo mundo muito tranquilo. E o show nada de começar, né? Deu 8, deu 8 e meio, o show nada de começar. Quando eu olhei pra cima, tem um nome, né? Girly Show. E eu lembro muito bem que o R do Girly, ele estava apagado. E todo mundo, né? Piranha, começa. Aí de primeiro, se eu começar a chamar ela de piranha, ela vai achar ótimo. Aí é que ela não vai vir mesmo, porque ela vai querer ser, que você chama ela de piranha mais ainda. E o começa, né? Ela só vai começar quando esse R aqui, ele estiver iluminado. Enquanto esse Girly, ele não tiver completo, ela não vai entrar. Aí o menino tava do meu lado e disse, como é que tu sabe? Isso porque a Madonna é muito perfeccionista. Então ela vê que esse R não tá funcionando e ela não vai entrar. Dito e feito, quando alguém foi lá e ajeitou o nome Girly, né, o R do Girly, quando ele acendeu, aí começou o show. E o menino tava do meu lado e disse, menino, bem que tu disse, né? E aí eu fui assistindo o show, né? No início eu fiquei lá atrás, no show mesmo eu fiquei lá atrás. E fui cortando caminho, né? A galera, muita gente fumando maconha lá no Maracanã, lá dentro fumando maconha, cheio de maconha assim, empestado, né? E, sabe? E a galera, uma boa, a galera tava lá, assim, os fãs fanáticos estavam na grade, ficaram lá direto, né? E a galera que só gostava, que tava lá só pelo baratismo, ficou do meio pra trás, né? Que era onde eu tava, do meio pra trás. Só que eu sou fanático, então eu tinha que voltar lá pra grade. E assim eu fiz. Aí eu fui cortando o caminho. A cada música eu ia cortando. E eu lembro bem quando chegou em Bye Bye Baby, né? Que foi quando eu cheguei na grade. Eu até já contei isso em outras lives. Eu cheguei na grade e quando ela começou, Ladies and Gentlemen, né? Que aquelas cadeiras sobem. Que foi minha decepção, que eu vi. Eu disse, vale, é uma cadeira comum. Eu achava que era uma cadeira toda trabalhada e tudo. Não, é uma cadeira comum, uma cadeira de salão mesmo, normal. E quando aquelas cadeiras subiram, aí pronto. Dali até o final, eu assisti o show bem de pertinho, né? Há um material que eu gosto muito, que são as fotos mesmo, as fotos tiradas por fotógrafos profissionais. Na época a gente não podia entrar com material de foto. Então, alguns fotógrafos entraram, tiraram essas fotos e depois colocaram para vender nas bancas do Rio de Janeiro. Essas aqui são em São Paulo, né? Do ensaio de São Paulo. Eu comprei essas fotos em 94, quando eu voltei ao Rio. Aqui são de São Paulo, é o ensaio. E aqui são as do Rio. Aqui foi o show que eu assisti. Olha que linda a roupa dela. Aqui os seguranças, né? Não seguravam nada. Aqui o Christopher, bem magrinho e bem lindinho. E aqui a Madonna fazendo a passagem de som. Conversando com bailarinos e tudo mais, ensaiando. Eu gosto muito dessas fotos. Eu tenho muito amor por esse álbum. E aqui são as fotos do show em si, né? Do show do Maracanã. Então os fotógrafos conseguiram entrar, conseguiram registrar e depois colocaram à venda essas fotos. E elas ficaram durante algum tempo sendo vendidas nas bancas do Rio de Janeiro. E eu tive a sorte, a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro no ano seguinte, a trabalho, mas mesmo assim fui atrás de coisas da Madonna e consegui encontrar essas fotos aqui.
Ela com a camisa do Flamengo, né? Que ficou a marca registrada desse show. Essa foto aqui é da Isto É, mas eu botei para poder simbolizar. E para finalizar, esse folderzinho aqui, ó, tipo um pedestalzinho que você entrava nos restaurantes e tinha, né? E tinha esse materialzinho aqui. Aí eu deixei guardadinho aqui. Uma experiência única, uma experiência que eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu já assisti outras turnês da Madonna, assisti a Chicken Sweet, assisti a MGNA, a Herbert Hart, assisti também. E tive o privilégio de ver a Mad Max, né, em Paris. Mas, pra mim, assim, nada se compara a ver a Madonna, nada se compara a ver aquele espetáculo, né? Então, era isso que eu queria dividir com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa minha história, né? E é isso aí. Espero ver vocês na próxima. E quando eu tiver alguma outra novidade da Madonna, alguma outra história legal, aí eu conto pra vocês. Beijão. Tchau, tchau. Are you listening?